Quando a gente fala de pneu Goodyear, normalmente ninguém estranha a marca, todo mundo já ouviu ou até mesmo já usou pneu da Goodyear, mas quando se trata de carro, moto, talvez caminhão, já em bicicleta a marca é relativamente nova e principalmente aqui no Brasil ela não está há tanto tempo assim. Então, depois de vários quilômetros testando os pneus Goodyear Peak, no vídeo de hoje eu vou te trazer uma análise, um review completo e a minha opinião de uso sobre estes pneus. Então bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros, estou aqui na rua, no pátio da minha casa, então se tiver alguma perturbação de barulho, eu já peço desculpa, mas vamos logo para o que interessa, que é o review aí dos pneus Goodyear Peak 2.40. Até deixei o pneu sujo para vocês verem que ele realmente foi muito bem utilizado. Eu preferi tirar aqui só o pneu dianteiro, que obviamente representa um desgaste bem menor do que todos os dois, porque é mais ilustrativo. O que eu vou trazer aqui para vocês é muito mais um feedback de uso do que necessariamente mostrar o desgaste do pneu e assim por diante, embora eu também vá fazer isso. Então, pra gente ir logo para o que interessa, já aproveita e te inscreve aqui no canal, deixa o teu like e também segue a gente nas nossas redes sociais. O site da Goodyear, para te ver que não tem só o Peak, tem, por exemplo, também o Escape, tem o Newton, que é um pneu mais de trail e assim por diante. Tem opções bem interessantes também para road bike, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Beleza, estes pneus aqui são importados pela Helm do Brasil, que é uma importadora de várias outras marcas de bicicleta do mundo afora, gigantes também, como a Goodyear neste caso. E eu quero primeiro então agradecer ao pessoal da Helm e da Goodyear Brasil por ter gentilmente mandado estes pneus para teste. E é claro que, mesmo eles tendo mandado para nós, o review aqui é 100% sincero, porque eu não quero que tu te decepcione utilizando estes pneus aqui. Na verdade, eu quero que, se tu for optar por um deles, por um modelo como este aqui, que é o mais feijão com arroz, digamos assim, o pneu mais interessante para uso geral, que tende a atender melhor o uso cotidiano do brasileiro, que é o Goodyear Peak, eu quero que tu te surpreenda e não que te decepcione. Beleza, este pneu aqui que eu estou usando é o Peak Ultimate 2.40, então um pneu realmente, como vocês podem ver aí no vídeo, bem largo, com uma cravatura bem interessante. Eu vou mostrar já detalhes desses cravos aqui para vocês. E assim, faz um tempo eu coloquei esses pneus na minha bicicleta lá em março, e desde então eu rodei uma média de 750 km com eles, Claro que assim, para algumas pessoas isso é rodado no mês, para outros é rodado no ano, para outros, enfim, depende de cada um, mas eu confesso que de fato eu não sou um ciclista aí que roda tanta quilometragem mensal como muitos aí, embora seja de minha vontade, mas nem sempre a gente consegue fazer o que quer, Mas o que importa é, esse pneu aqui, como vocês puderam ver, ele tem cravo misto, então são cravos razoavelmente próximos com uma altura não muito alta, o que vai garantir e realmente garante uma rolagem mais solta em estrada de piso batido, como estrada de terra, asfalto, paralelepípedo e assim por diante. Esse pneu aqui foi usado majoritariamente em estradão, mas a gente também pegou bastante trecho de trilha com ele, embora aqui na minha região não tenha muito, mas eu consegui testar ele bem em terreno mais acidentado, como Rock Garden, como Saibro, que também tem região aí do país que a galera me assiste, que é muito comum, aquele terreno que é bem arenoso, então é um terreno mais liso, digamos assim. Como ele é 2.40, ele se sai muito bem porque ele flutua muito bem nesse tipo de terreno, e também testei, claro, em lama. E já vou dizendo, em lama, eu acho que é meio óbvio, mas é sempre bom frisar que este pneu é péssimo, porque ele não tem essa pretensão, Pneus de lama, galera, para barro mesmo, eles geralmente são mais estreitos, então seria, por exemplo, o 2.20, 2.25, ao invés de 2.40, e eles possuem os cravos bem afastados e bem altos, quase que como um pneu de motocross mesmo, porque assim a lama não acumula no pneu, que quase não aconteceu aqui, mas um pouquinho, mas principalmente que ele consegue rasgar o piso e aderir bem aí abaixo da camada mole de barro, Então esse pneu ele é totalmente o oposto, como já mostrei para vocês, os cravos são baixos, próximos
e não tem essa capacidade de penetração tão forte. Uma coisa bacana que garante uma rolagem muito solta desses pneus em piso mais duro é que o cravo ele é meio direcional, não é 100% direcional como alguns outros pneus, mas principalmente os cravos do centro, que não formam uma linha contínua, na verdade formam duas linhas, porque são dois cravos bem próximos um do outro. E a frente desse cravo é desquinado, então ele tem um ângulo, né, tem uma rampa, que possibilita com que esse pneu tenha um atrito diminuído aí quando vai a cada cravo que roda, né, batendo no chão, esse disquino ali faz um atrito menor, diminuindo, aumentando, né, a rolagem deste pneu em piso duro, principalmente asfalto, como eu falei. Eu vou tentar falar alguns pontos positivos e outros negativos desse cara aqui, tá? Não sei se vai ter mais negativo ou mais positivo, espero que mais positivo, né? Porque de fato esse pneu me agradou bastante, assim. Eu ainda acho que os melhores pneus do mundo que eu já usei até hoje foram os Continental, o Cross King e o Race King, porém são pneus estreitos, né? O Cross King aí, que possui uma largura maior, ainda é 2.30, e para down country, que é o que eu mais gosto de fazer, é pouco, né? Então o Race King é 2.2, o Cross King 2.3, usei esses pneus, gostei bastante, mas senti a necessidade de pneus mais largos. E esse pneu aqui atende essa configuração, né? Uma coisa que alguns falam dos Continental, por exemplo, e também de alguns outros pneus, é que a aderência deles é muito boa, ainda assim garantindo uma rolagem também bastante solta em piso duro por conta do desenho dos cravos, que é semelhante à construção que a gente tem aqui no Pique, né? Porém, uma coisa que esses pneus acabam por vezes fazendo é desgastando muito rápido, porque são cravos muito macios. Isso tem a vantagem de garantir maior aderência, né, em piso mais batido, porque o cravo, a borracha mais macia garante uma aderência maior, porém tem esse malefício, digamos assim, do desgaste. Esse pneu aqui, como eu falei para vocês, já rodou aí uma média de 750 km, né? O que pode ser bastante ou não, depende aí de cada um. E alguns cravos ainda tem até aqueles pelinhos, então ele é um pneu que tem uma durabilidade realmente bastante alta. E ele tem os cravos com uma borracha um pouco mais dura, o que vai ter uma vantagem em piso mais acidentado, como rocha, né, Rock Garden, raiz, até mesmo saibro e coisas do tipo, porque ele não vai se deformar com facilidade em momento de alta velocidade, em curva, por exemplo, porém, ele acaba tendo uma baixa aderência, não que seja uma aderência ruim, mas uma aderência não tão alta em curva em asfalto, por exemplo, ou em piso batido, como estrada de chão, né, realmente como a gente tem por aqui. Então dá para dizer que o ponto positivo, né, é que ele tem uma alta durabilidade, e o ponto negativo é que dependendo do teu uso, ele pode sim escapar um pouquinho. Esse pneu, ele é um pneu configurado, né, o desenho dos cravos dele tende a atender tão bem na traseira quanto na dianteira, que é o que eu uso atualmente. Porém, hoje, se eu fosse comprar esse par de pneu, eu compraria o Pique para traseira, porque basicamente é um pneu que, raras exceções ali, perdeu tração em subidas fortes de 25, 28% de inclinação, isso que eu sou um cara ruim de subida, então eu não tenho muito domínio, eu não sou um cara escalador, então quanto mais o equipamento puder me ajudar, melhor, né, porque realmente deixa a desejar nessa parte, e o pneu me ajudou bastante, mais inclusive do que os Continental Race King, por exemplo, né, inclusive mais até do que os Vittoria Mescal. Para mim, assim, os Vittoria, galera, não é um vídeo de comparação, mas falando dos pneus que eu já utilizei, né, os Vittoria são os que menos me agradaram. Eu acho que são pneus muito leves, sim, de muita rolagem, sim, porém muito soltos. Eu não consegui ter uma boa aderência em basicamente piso nenhum com os Vittoria, mesmo usando Barzo e Mescal, que tem aquela configuração de cravos mais altos, né? Mas voltando a falar da Goodyear, eu utilizaria o Pique na traseira, porque me garantiu uma rolagem solta o suficiente, me surpreendeu inclusive por ser um pneu 2.40 e não ter amarrado em situação alguma. Eu saí do Continental 2.20, o Race King, e coloquei o Pique 2.40, e eu não percebi muita diferença de arrasto. Claro que esse pneu ele amarra um pouquinho mais, mas dadas as proporções, eu acho que ele é praticamente tão solto quanto. Porém, para a dianteira, hoje eu colocaria o Goodyear Escape, que é um pneu já com cravos bem mais proeminentes, bem mais afastados, que é realmente um pneu mais de down country de verdade, né, mais trail até, pode dizer assim, que também vai ter um desempenho bem mais interessante em piso mais acidentado, como trilha, barro, lama e assim
por diante, né, para que mantenha a dianteira mais presa, porque mais uma vez, embora eu goste de uso técnico, eu não tenho uma boa técnica, eu não sou um atleta, um baita de um piloto, eu sou um cara amador que gosta de andar de bicicleta e que precisa realmente que o equipamento entre em ação aí corrigindo as minhas diversas falhas. Então, eu acho que é mais ou menos assim que deveria ser, né? Hoje, se eu fosse comprar, seria assim. Obviamente, eu não optei pelo banda marrom, embora seja uma banda muito bonita. Aqui tá sujo, se a gente passa a mão, dá pra ver que ele já fica limpo, porque ele é encerado aqui na lateral, né? Então, é um pneu aqui que ele tem... a banda marrom realmente é uma proteção, né? Existe o preto também, com a proteção Ultimate, que é a proteção lateral. Esse aqui é o pneu também mais pesado da série Peak, né, da Goodyear. O Escape é ainda mais pesado. Eu não lembro o peso de cabeça, então enquanto eu falo vai aparecer uma foto do peso aí certinho dos pneus para vocês verem, mas realmente são pneus que eu considero pesado. Embora seja muito robusto, muito resistente, esse pneu não furou nenhuma vez em 750 km, então ele tá com tubos, obviamente, né, e não dá para identificar nenhum pontinho branco de vedação, nada do tipo. Então realmente é um pneu que tanto a proteção lateral quanto a banda de rodagem se demonstraram muito resistentes, independente do uso, né? Mesmo com aqueles arames mais fininhos e assim por diante, que tem frequentemente no asfalto, não furaram esse cara aqui, né? Ele tem, como eu falei, uma largura interessante, 2.40, né? Tem um formato aqui da banda de rodagem bastante interessante. Ele não é tão redondo assim, então até daria para imaginar que ele teria um arrasto maior no asfalto por conta disso, mas não. Uma coisa que ele faz no asfalto e que talvez algumas pessoas não gostem é barulho. Como ele tem esses cravos que não são tão baixos assim, embora não sejam muito altos, é um cravo médio, né? Ele faz uma zoada bastante forte rodando no asfalto. Não prejudica a rodagem, né? Não deixa o pneu amarrado, mas faz bastante barulho. Então isso às vezes causa até uma falsa impressão de que a bike está um pouco amarrada, mas na verdade não, é só por conta do som mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar destes caras aqui. Questão de peso, galera, o 2.25, que não é o Ultimate, né, o preto, marrom e assim por diante, tem todos os pesos bem detalhados aí no site da Goodyear, que tá aqui na descrição do vídeo. Então assim, para mim, né, vamos separar aqui pra gente encerrar o vídeo. Pontos negativos desse pneu, tá? Primeiro de tudo, eu acho que a borracha dos cravos é um pouco dura demais. Claro que isso, como eu falei, tem o ponto positivo de aumentar a durabilidade, mas tem o ponto negativo de deixar as rodas, né, o pneu, um pouco solto aí em piso mais duro. Outro ponto negativo para mim é a questão do peso, que realmente é um pneu bastante pesado, né? Eu mostrei o peso para vocês, mas se não me falha a memória, é um pneu de 780 gramas. Então realmente é um pneu pesadinho, né? Mas independente, galera, assim, uma coisa que a gente vê muito, né? 600 gramas, 620 e tal, geralmente é pneu 2.25. Pneu 2.40 é difícil ficar abaixo de 650. Então sim, ainda nesse caso é um pneu bastante pesado, né? Mas dado o tamanho dele e ter a proteção lateral, são coisas que vão agregando peso. Então dá para entender, embora realmente seja, como eu falei, um ponto negativo. Outro ponto que eu poderia julgar negativo, mas eu acho que fica meio a critério de cada um, é o próprio desenho dos cravos. Por quê? Eu entendo a parte da Goodyear em colocar os cravos com um certo afastamento aqui no centro, como vocês podem ver, né? Então o cravo central, embora mais baixo e desquinado, ele não é tão próximo um do outro, que melhoraria a rolagem. Como eu falei, a rolagem desse pneu é muito boa, mas eu acredito que se fosse os cravos um pouquinho mais juntos no centro, como é o Michelin Jet XCR, como é o Pirelli Scorpion XCRC, como é o próprio Continental Race King, né? Ele teria uma rolagem ainda mais fluida, porque assim, o pneu ele não pesa na rodagem. Quando tu pedala, tu sente instantaneamente o teu ataque, porém parece que ele perde um pouco de velocidade com mais facilidade do que esses outros pneus. Não estou dizendo nem que sim, nem que não, mas me causou aí essa impressão, tá? E outra coisa aí, que aí é um ponto positivo desse desenho de cravos, né, agora falando do que eu gostei desse pneu, é que por ele ter realmente o centro mais afastado, ele realmente é como se fossem dentes escalando. Então, em momentos onde esses outros pneus que eu comentei provavelmente perderiam tração, esse cara aqui não perde. Então, às vezes, quando ele dá uma distracionadinha, ele já retoma, porque sai um cravo e entra o outro no lugar, garantindo a aderência. Então, isso
é um ponto positivo. Não tem como ser perfeito, né? Então perde de um lado, ganha do outro. E embora os cravos sejam um pouco duros demais, os cravos da lateral aqui, principalmente esses cravos aqui, eles são bem mais macios e tem um espaçamento até que ok. Então ainda garante uma aderência suficiente, digamos assim, né, para curvas em terreno um pouco mais soltos, digamos assim, como cascalho, por exemplo. Mas em asfalto mesmo, que aí, embora o cravo seja próximo, o que aumentaria a aderência, ele é um pouco duro demais, então acaba ficando um pouco liso. Mas nada que tenha me derrubado ou coisa do tipo, eu não caí nenhuma vez usando esses pneus. É só essa sensação que passa mesmo. Outra vantagem desse pneu, claro, né, é para mim essa parte de ele não ser tão quadrado e nem tão redondão assim. Ele é um pneu que tem uma curvatura, como vocês podem ver, bem interessante, mas não é aquele pneu bicudo, onde o centro do pneu fica realmente bem mais projetado do que o resto. Então o que significa isso? Tu não precisa deitar tanto a bicicleta em curva para que os cravos intermediários ou os da lateral aqui entrem em contato com o solo e aumentem a aderência. Então, a partir do momento que tu começa a curvar, os cravos de maior aderência já começam a entrar em contato com o solo, o que é um ponto muito positivo. E por fim, né, para quem gosta de rodar bastante aí, a questão da durabilidade é um ponto também que eu considero extremamente positivo desses pneus aqui. E outro ponto também que está totalmente atrelado à durabilidade e questão de praticidade, né, é que esse pneu não furou nenhuma vez em 750 km. Claro que isso vai um pouco de sorte de cada um, eu nunca tive muito azar com pneu, então não sou um cara que costuma ter o pneu furado, mas esse cara aqui não furou nenhuma vez. Então é um pneu que me surpreendeu em questão de resistência, tanto em corte, né, andando com calibragem mais baixa. Eu costumo utilizar, para vocês terem uma ideia, peso 75 quilos, tá? E minha bike pesa 12 quilos, certo? Eu costumo utilizar 18 libras na traseira e 16 libras na dianteira. É bem pouco, obviamente, com tubeless, né? Não uso protetor de aro, e esse pneu aqui não bateu no aro, não teve mordida de cobra, não furou nada do tipo nenhuma vez. Então, para mim, é outro ponto positivo aqui desse cara. Então, vamos recapitular. Ponto negativo, a borracha um pouco dura demais dos cravos, né? E o peso dele um pouco acima aí da média. Ponto positivo, o desenho dos cravos que garantem uma rolagem suficiente sem abrir mão de aderência para a escalada, que para mim é um ponto crucial, já que é onde eu sou mais fraco no mountain bike, a resistência dele contra furos e a durabilidade em questão aí de uso, né, de quilometragem, tanto em piso mais duro quanto em piso mais acidentado. Então é isso, galera, esse é o meu review desse pneu. Se vale a pena, eu acho que vale sim. A minha nota para esse pneu de 0 a 10, vamos colocar assim, seria um 7,5, tá? Porque para mim, assim, para ele ter um 9, ele teria que ter a mesma durabilidade, por exemplo, e ser bem mais leve. Ou ter um pouco menos de durabilidade e ser ainda mais leve, né? Mas eu acho que é um pneu que atende a maioria, assim, claro que para quem quer uma bike lightweight, etc., esse pneu aqui não vai ser interessante, né? É um pneu mais focado realmente a XCO do que XCM, embora eu acho que funcione muito bem para XCM também e também para o down country. Então é um pneu realmente bem interessante, espero poder testar o Escape, né? A Goodyear falou que de repente vai mandar aí para a gente testar na dianteira como é que funciona, e aí eu trago um novo review para vocês. Então é isso, 7,5 no pneu Goodyear Peak. Me diz o que tu achou desses pneus aqui, né? Se tu tem interesse em colocar na tua bicicleta, é só procurar alguma loja aí que seja atendida pela Helm, né? Acho que no site deles eles dizem, ou enfim, mas é realmente um pneu bem interessante. A Goodyear tá, querendo ou não, de parabéns pelo projeto, pelo produto. Se tu ainda não se inscreveu, clica nessa bolinha aparecendo no meio do vídeo para se inscrever. Tem um vídeo sugerido para ti de cada lado. Muito obrigado pela parceria, obrigado mais uma vez a Goodyear Brasil por ter mandado esses pneus aqui para nós. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau.